No livro de Números, capítulo 14, você se coloca de pé em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler um versículo apenas, que é o versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, nolo dará, terra que mana leite e mel. Amém? Pode se sentar. Amados, o capítulo 14 do livro de Números, lembrando que o livro de Números quem escreve é Moisés. Nós estamos diante de uma recepção não tão boa de Israel, mediante a um relatório dos chefes da 12 tribos. Só para contextualizar, Israel ainda não havia possuído a terra de Canaã. Isso não vai acontecer no livro de Números, isso não vai acontecer em Deuteronômio, isso vai acontecer no livro de Josué. Moisés não entra em Canaã. Apesar de Moisés receber a promessa de Deus, ele não entra em Canaã. É muito importante você entender que todas as vezes que nós estudamos o Antigo Testamento, todas as vezes que nós nos debruçamos para estudar a história de Israel a partir de uma mensagem, de uma pregação ou de um estudo, ultimamente eu tenho aplicado mais mensagens expositivas, que é o meu ritmo de pregar mesmo, que você entenda e compreenda e leve a palavra com você. Nós temos que entender que todas as vezes que nós estudamos Israel, há uma sombra, há uma luz jogada para nós. Então, Canaã para Israel no Antigo Testamento era de forma literal uma terra. Já para nós, Canaã é de forma literal o céu. É o céu. Todas as lutas que eles passaram servem para nós como um instrumento de correção, de direção. Não é à toa que esse texto está aqui, não é à toa que essa história está aqui, para nós aprendermos aquilo que nós devemos fazer e aquilo que não podemos fazer. Mas o texto ele precisa ser ensinado de uma forma que o contexto não seja isolado. Então, se atente a isso, sempre ao contexto do que esse pregador está falando. Sempre, quando você for assistir uma mensagem no YouTube, seja por qualquer outro pastor, eu não sei quem você anda seguindo por aí, mas tenta entender o que esse pregador está falando, de quem que ele está falando, quando a história foi narrada. Tá bom? Para te ajudar a compreender e tirar lições valiosas sobre isso. Capítulo 14, então, o povo está reunido e estão revoltados. Por quê? Porque no capítulo 13, Moisés envia líderes das 12 tribos de Israel para entrar em Canaã e investigar a terra. Eles entram lá para pesquisar. Mas eles entram lá como espias. O que é espia? Espião mesmo. Eles ficam lá 40 dias, investigando a terra. E eles voltam. Eles retornam para o acampamento. E o capítulo 13, então, ele vai narrar isso. Ele vai trazer esta exposição, a partir do versículo 29, eles trazem um relatório, só que era 12 homens que entraram em Canaã, 12 homens valentes. 10 trazem um relatório ruim. O reverendo Hernandes Lopes, na sua Bíblia expositiva, que é essa aqui, ele vai dizer que há uma síndrome do gafanhoto no coração daquele povo. O medo de ser consumido e destruído pelo povo que estava vivendo na terra prometida, Canaã. Então 10 homens voltam com um relatório negativo, 2 trazem um relatório positivo. Esses 2 têm nome: Josué
e Calebe. Esse tema que eu estou ministrando hoje foi o tema de célula na quarta-feira. Pois bem, o versículo que nós lemos do capítulo 14, o versículo 8, quem fala aqui é Josué. Só que para ele chegar nesse momento aqui, ele enfrenta a ira do povo, que recebe a notícia de que em Canaã havia gigantes, havia um povo fortemente armado. E isto contamina o coração do povo ao ponto deles quererem impedir que Josué e Calebe falassem alguma coisa. Eles entram em desespero. Imagina comigo, vem cá. Você sai do Egito, que é uma terra de aprisionamento. Oi, Sheila, você está aí, meu anjo? Pai seja contigo. É uma terra de prisão. Viveram lá 400 anos, prisionados, sofridos. Deus levanta Moisés e fala: vou levar vocês para uma terra que é nossa, que Deus deu para o nosso pai na fé, que é Abraão. Quem crê diz amém. Aí todo mundo, amém. Então vamos embora, pega as coisas e vamos embora. Mas não foi bem assim, então sabem, né? Deus teve que mandar 10 pragas no Egito. Gente, é uma história longa. Mas eles saem. O exército de Faraó persegue eles. O mar se abre, o mar fecha, morre um monte de gente. Meu pai. Agora Moisés fala: bom, é o seguinte. Canaã está lá na frente, lá, está lá. Falta pouco para a gente chegar lá. Vamos enviar esses 12 homens aqui para a direção de Deus. Vocês vão entrar lá e vão descobrir o que é essa terra aí. E trazem um relatório. Só que quando Abraão sai, ou melhor, quando Jacó sai de Canaã, que desce para o Egito, lembram? Abraão possui a terra de Canaã, ali ele tem os seus filhos, Isaac. Lembram disso? O Isaac, o primogênito de Abraão com Sara. Teve 2, na verdade, teve o Ismael, mas o Isaac é o filho da promessa. Obrigado, filho. Então, de Isaac vem Jacó. O Jacó teve o nome mudado de Jacó para Israel. Então, de Jacó nasce Israel, a 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó. Só que aí, os filhos armam contra o irmão, que é o José. José é vendido como escravo, vai parar no Egito. José cresce, vira servo do faraó. Aí dá uma fome lá em Canaã. Jacó pega os seus filhos e desce para Egito. Ali acabou Canaã dos hebreus. Canaã continua existindo, mas os hebreus abandonaram suas terras. Então, começam a surgir povos naquele lugar que vai tomando posse. E são vários, heteus, cananeus. São vários. 400 anos, quase 450 anos depois, quando Israel chega em sua terra, ele encontra a casa já com dono. Quem está entendendo? Tem gente que não está entendendo? Muito bem. Quando Moisés manda 12 homens entrar na terra, ele já sabia que tinha gente lá. Mas Moisés queria um relatório para saber como é que estava lá. 10 volta com um relatório péssimo. Se nós entrarmos lá, nós vamos morrer. Os caras vão matar a gente. Enfim. Então é em cima disso que nós vamos pregar essa noite, amém? Ih, já vem o pastor com essa mensagem que parece espada. Longa e chata. Não, Deus vai falar com você. Segura aí. Como é que era essa terra? Vai lá em Gênesis 17, versículo 8. E te darei a ti e a tua semente. Muda para mim. Não, pode deixar essa versão aí mesmo. E te darei a ti a tua semente, depois de ti a terra de tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã,
em perpétua possessão, e serei o seu Deus nessa terra. Vai para mim ali, joga para Deuteronômio 11, verso 11. Essa é a promessa que Deus faz a Abraão. Como é a terra? Mas a terra, joga para a NVI. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes, de vales e que bebe da chuva do céu. Deus falando ali, ó, vocês não precisam de um relatório de homens para saber como é que é lá. Eu já estou te dando um relatório. Em minha percepção, Moisés perdeu tempo em mandar esses caras lá. Não precisa. Se Deus já falou com Abraão que a terra mana leite e mel, então não tem para que mandar 12 homens lá. Mas na verdade, Abraão não queria certificar o que a terra tinha. Abraão queria certificar, Moisés não queria certificar o que a terra tinha, Moisés queria certificar quem é que estava lá. O inimigo tinha tomado a terra. Veja o versículo 12. É uma terra do qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre essa terra, do início ao fim do ano. Aleluias. Então nós vamos contextualizar e aplicar para os nossos dias. Essa terra é o lugar onde você almeja ir. É um lugar de paz, é um lugar de bonança, é um lugar de prosperidade, é um lugar onde você almeja ir. Mas para chegar lá, existe uma longa caminhada. Mas a promessa ela é real. E isso nós podemos figurar em dois tipos de terra. Esta terra que vivemos. De você experimentar o melhor dessa terra. Deus não é contra riquezas. Jamais foi. Ele é o dono da prata e do ouro. Uma alegria dele é ver um servo dele prosperar. Pastor, eu não almejo ficar rico, eu almejo ficar bem de vida. Então você precisa escolher o que você quer. Não tem bem de vida sem riqueza. Não existe ficar bem de vida sem riqueza. Ah, não, eu tenho na minha casinha, meu carrinho, minhas contas pagas, estou bem. Isso é riqueza. Para você, isso é riqueza. Essa é a sua riqueza. Parece que almejar ficar rico se tornou pecado. E parece que o rico, o homem que trabalhou a vida inteira e conquistou bens, é visto com maus olhos pelos cristãos de hoje. É visto como materialistas, egoístas, avarentos. Por que essa discriminação? Por que esse repúdio aos ricos? Deus é rico. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono da prata e do ouro. Ele é o dono da riqueza. Não é pecado você almejar querer ficar bem. Não é pecado você almejar querer ter um bom carro, uma boa casa, fazer 2 viagens por ano, uma internacional e uma nacional. Não é pecado. Aonde é que está na Bíblia que é pecado? O pecado é a cobiça. O pecado é o amor ao dinheiro. E a Bíblia vai dizer que aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se o seu tesouro não for as coisas materiais e for o Senhor, ali está o seu coração. Mas não é pecado almejar o lugar das bênçãos de Deus. Há um lugar das bênçãos de Deus separada para você, amém? Você crê? Você crê? São poucos que creem. Você crê? Há uma Canaã para você. De repente você ainda não conquistou, de repente você já conquistou. Deus quer que você mantenha, ou quer te prosperar mais, ou Deus quer te levar lá. Mas para chegar lá há uma caminhada. Há uma caminhada para chegar até lá. E nessa caminhada há coisas que agradam a Deus e há coisas que desagradam a Deus. O grande problema é que Deus não faz negócio com ninguém. Deus não faz barganha com ninguém. Não existe contrato com Deus. Eu já tive
Eu já tive a decepção de entrar numa igreja, um pastor pregando culto do contrato, era o nome do culto. Joga no Google que você vai ver, culto do contrato. O nome do culto era culto do contrato. E tinha uma mesa na frente e tinha uma pilha de contrato. De um lado, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Do outro lado, eu, fulano de tal. Venho estabelecer um contrato com Deus. Eu sirvo ao Senhor, o Senhor me dá. Deus não faz contrato com ninguém. Deus faz aliança. Aliança não é contrato. Aliança não é contrato. Você sabe por que muitos casamentos acabam? Você sabe? Porque a base desse casamento é o contrato, não é a aliança. Chamaram lá o chefe do tabelião, ele assinou, a testemunha assinou, o homem assinou, a mulher assinou. Aí ele entrega a certidão de casamento na mão dos vocês estão casados. Aí todo mundo bate palma e vai para casa. A base do casamento é o contrato, não é a aliança. Por isso que acaba. Deus estabelece aliança com o seu povo. E na aliança não tem barganha, não tem troca. Prova é que a aliança não tem começo nem fim. Não tem emenda. Tenta achar a emenda dela. Não tem. Não há emenda. Sabe, tipo, vamos parar por aqui, vamos tentar de novo? Não dá. Mas vamos tentar mais uma vez, vamos dar uma chance. Já viu isso? Vamos dar uma chance, vou dar uma chance para você, ver se você muda. Não existe chance no casamento. Não existe vou te dar mais uma chance. Quem és tu para falar isso? Para o teu marido ou para a tua esposa, eu vou te dar mais uma chance. Se você não mudar o lar. A aliança não tem chance. A aliança não é feita de oportunidades. Vou te dar mais uma oportunidade. A aliança é contínua. É relacionamento contínuo. Perpétuo. Eu não sei nem porque eu disse isso agora. É porque Deus está mandando falar com alguém. Deus estabelece aliança. E nesta aliança, eu estarei contigo e tu estarás comigo. Então eu estando em Deus, eu posso usufruir de tudo que Deus é e tem para me dar. Eu posso almejar querer entrar na Canaã, na terra que emana leite e mel. Eu posso almejar querer comer o melhor dessa terra. Em que pareça, tem gente que nunca levou os filhos em um restaurante. Tem marido que nunca entrou numa loja e comprou sequer uma correntinha de bronze para dar para sua esposa. Não passou numa floricultura e comprou um tucho de não falo nem buquê, porque a palavra buquê já é caro. Um tucho de flor. Um botão de rosa. E o que ele almeja, o que ela almeja é dar o sustento para os filhos. E o sustento é arroz, feijão e se malemar uma carne. Aí, usa do argumento que é o seguinte, o salário mínimo está baixo, malemar eu tenho dinheiro para pagar aluguel, malemar eu consigo isso, malemar eu consigo aquilo. Mas é interessante, está com 40 anos de idade e chegou até aqui. Você chegou até aqui. Chegou como? Você chegou usufruindo das riquezas segundo a sua própria medida. A sua riqueza é as medidas que você almeja. E você se acomodou ao fato de aquilo que é o pouco
se torna o necessário e está tudo certo, ok, está tudo bem. Mas não impeça os seus filhos de sonhar, não impeça a sua esposa de sonhar, não impeça os seus filhos de ver longe, porque se você tem visão de galinha, permita que os seus filhos tenham a visão de águia. Diga para o teu filho assim, seja corajoso. Diga para o teu filho assim, papai nunca entrou numa loja para comprar uma correntinha para tua mãe, mas você vai fazer isso para tua esposa. Papai nunca levou vocês num restaurante, quem sabe ainda dê tempo de eu levar. Mas quando você namorar ou casar, você vai fazer isso com seus filhos. Não limite os seus filhos de serem prósperos porque você é um miserável. Se você é um miserável, não quis saber de estudar, não quis saber de fazer uma faculdade, arranjou um emprego, que ganha lá, que consegue pagar o aluguel e malemar cuidar da sua vida. Se isso está bom para você, ok, louvado seja Deus pela sua vida. Mas não impeça dos seus filhos prosperarem, se tornarem doutores, médicos, advogados, missionários, pastores, sei lá. Ou quem sabe até mesmo um pedreiro que possa prosperar, porque eu conheço muitos pedreiros bem de vida, economicamente falando. Não impeça que os seus filhos vivam na pobreza, porque você acostumou a ser pobre, miserável. Não que ser pobre é um pecado. Eu não estou pregando teologia da prosperidade aqui, eu estou parado na Canaã aqui. Quem lê Bíblia sabe, eu estou parado na Canaã aqui. Então, se você não conseguiu, se você não fez faculdade, se você não quis estudar, se você não quis se tornar um empreendedor, se você não quis investir seus recursos, se você se acomodou com pouco, não impeça que os seus filhos cresçam, floresçam, dê frutos. Em nome de Jesus, libera a bênção sobre a vida do teu filho. Fala para ele, vai e entra em Canaã. Entra em Canaã, você e os meus netos, vai. Vai, meu filho. Vai lá. Toma posse da terra que manda leite e mel. Mas pai, você não vai, eu já estou acomodado com essa vida que eu tenho. E louvado seja Deus, porque foi essa vida que você tem que trouxe seus filhos até aqui. Mas nós estamos falando de visão. Nós estamos falando de visão. E essa caminhada vai apresentar muitas dificuldades. Eu deixo de comer para dar para os meus filhos. Louvado seja Deus. O que você deixa de fazer além da comida que não falta para os teus filhos? O que mais que você tem feito? Você não pode proibir os seus filhos de entrarem em Canaã. Agora seria maravilhoso se você entrar de mãos dadas com ele em Canaã. Oh, louvado seja Deus. Deus não é contra riquezas. Deus não é contra a prosperidade. Quem sabe a sua riqueza é uma casinha, um puxadinho. Quem sabe a sua riqueza é 2 salários mínimos por mês. Quem sabe a sua riqueza não é nenhum centavo. É só você mesmo. E agora tem gente dizendo assim, minha maior riqueza é minha saúde. É, meu filho? Você é mesmo? Você vai discutir esse assunto com um psicólogo. Sua maior riqueza é sua saúde. Você mantém sua saúde com o quê? Com grama? É com grama que você mantém sua saúde, não? Você chega em casa, você come grama. Você acorda de manhã, toma um copo d'água com grama. É isso? A maior riqueza é a minha saúde. Para. Se tem uma coisa que o pastor William não consegue fazer, é ser hipócrita. Para. A sua riqueza é aquilo que você é capaz de conquistar. E estando em Deus, posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Tá cheio de saúde, não tá? Tô. Então vai conquistar a Canaã. Vai lá, tá esperando o quê? Não sei quem que falou para mim um dia, eu estava passando uma dificuldade enorme, falou, pastor, eu estou com dó do senhor. Eu falei, rapaz do céu, não fala isso não. Esse é o pior sentimento que um humano pode ter contra o outro. Dó. Rapaz, diga que você está sentindo compaixão por mim. Diga que você me ama e quer fazer algo por mim, mas dó de mim eu não quero não, cara. Se eu transmitir isso para você, nesse percurso vai ter dificuldade, queridos.
Versículo 28 de Números, capítulo 13. O povo, porém, capítulo 13, versículo 28. Mas o povo que lá vive, olha lá, esse é o relatório dos 10. Mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. O que eles estão dizendo aqui? Se nós entrarmos em Canaã, nós vamos ter que lutar contra um monte de inimigo. Mas a vida é assim mesmo. Quem disse para você que ia ser um céu de brigadeiro? A vida é assim mesmo. É luta diária. E às vezes você vai encontrar povos poderosos, homens poderosos na sua frente que vai dizer: aqui não, xará, tem nada para você aqui não. Você vai encontrar mulheres ardilosas. Vai virar para você e vai dizer assim: você acha que você vai crescer aqui? Vai não. Se depender de mim, você não dá um passo para frente. Vai encontrar concorrente, você que é empresário aí. Nós temos alguns aqui. Vai virar para você e falar assim: cara, você já perdeu essa. Esse contrato é meu. Esse negócio não é para você. Cai fora, melhor você cair fora. É a caminhada rumo a Canaã, rumo às suas conquistas. Meu irmão, escute bem, se saúde fosse o suficiente para a vida do homem, ela é necessária, mas não é o suficiente. Israel ficava no Egito mesmo. Deus não precisava tirar ninguém do Egito. Deus não precisava mandar ninguém para prometer nada para ninguém. Porque lá no Egito eles tinham saúde. Tinham pão, tinham água e tinha teto. Então sair do Egito, chegar em Canaã é uma caminhada. A Canaã é o local para onde você deseja ir, é o seu alvo. A Canaã é o seu objetivo. Eu me formo agora, em dezembro. Em dezembro eu concluo, para quem não sabe, 5 anos estudando. 5 anos, pegamos 2 anos de pandemia. E não para aí não, eu vou concluir em dezembro, janeiro eu já engato numa pós, mais 1 ano. Estudando. Aí o ano que vem eu sou psicólogo, pela graça de Deus. Aí vai ter um monte de gente que vai dizer assim: comprou o diploma. Deve ter feito um cursinho rápido. Só quem caminha do seu lado rumo a Canaã sabe as dificuldades que você enfrenta, meu amado. Quando você andava a pé, é muito interessante porque a gente é julgado assim. Quando você anda a pé, a pessoa diz: cadê o Deus que você serve? Não é o Deus de riqueza? Aí você troca de carro e está roubando, né? Você compra um carro e está roubando? Versículo 31, capítulo 13. Mas os homens que não tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. Agora veja quem foi contaminado com a notícia ruim. O versículo anterior uma das informações que veio do relatório dos 10 espias que não tinham visão. Eles disseram: não vamos entrar lá não, Moisés, não dá para entrar lá não, lá é terra de gigante, lá nós vamos ser derrotados. Alcançou o coração dos homens iguais a eles. Porque homens fracos atraem homens fracos. Homens fortes atraem homens fortes. Eu passei a vida inteira, ao longo da minha vida, trabalhando com formação de equipe de vendas. Trabalhei em grandes empresas, treinei muita gente, muita gente. E é muito interessante que o homem fraco, ele sempre vai se espelhar em alguém mais fraco que ele. Mas o homem forte, ele vai buscar exemplo em alguém mais forte que ele. Eu lembro que nos relatórios, nas entregas de prêmios,
Eu já disse isso aqui uma vez. Chegava momentos de que nós dávamos prêmio para o melhor vendedor e para o pior vendedor. E o prêmio para o pior vendedor ele não levava para casa, porque se ele ganhasse 2 vezes, ele levava o prêmio e ia embora de casa, ia embora da empresa, ele ia demitido. Então ninguém queria ganhar o prêmio de pior vendedor. E aí ele tinha que apresentar uma justificativa. O melhor vendedor dizia assim, isso é fantástico, ele dizia o seguinte: olha gente, eu queria explicar o seguinte, esse mês eu bati minha meta, mas ainda eu sei que eu posso vender muito mais, porque o mês passado o fulano vendeu 10% a mais que eu, então eu quero vender mais que ele. Quero vender mais que ele. Ou seja, ele olha para quem é melhor que ele tem referências para quem de fato é melhor que ele. Isso em inglês chama benchmarking. Empresas grandes que servem como exemplo para empresas pequenas. Eles olham para o grande, olham para o forte, olham para quem está forte. Aí vem a justificativa do fraco. Olha gente, esse mês eu vendi pouco, mas não foi tão pouco assim também não, porque mês passado vendeu menos. O fraco se espelha no mais fraco que ele. Então você quer contaminar alguém? Você que está contaminado, quer contaminar alguém? Procure alguém igual você, fraco. Porque o forte não se permite ser contaminado. O forte não deixa palavra maldita entrar no seu ouvido e descer para o coração. O forte não é levado por palavras profanas, por línguas que de estranha tem muitos. O forte consegue racionalizar o que ouve. O forte tem filtro no ouvido e na língua. Ele fala pouco. Porque quem fala muito dá bom dia para cavalo, como diziam os mais antigos. O forte analisa, racionaliza, conta, verifica, projeta, planeja. É o que Jesus disse antes de levantar uma torre. Pare e calcule, analise, para ver se você vai ter condição de terminar, porque se caso você não terminar, não termine, muitos vão zombar de você. O forte é determinado. O forte, ele tem uma determinação. Presta atenção, o inteligente, ele insiste no erro, acreditando que um dia vai dar certo. O persistente muda a forma de fazer, acreditando que mudando a forma de fazer vai dar certo. Normalmente pessoas persistentes são sábias, não só inteligentes. E não tem coisa pior, você chegar para alguém e dizer: filho, você está fazendo errado, para com isso. Dá para você, fica na sua que vai dar certo. Meu filho está errado, para com isso, fica na sua, vai dar certo. Meu filho já deu errado 2 vezes, vai dar errado de novo. Fica na sua que vai dar certo. Se você não mudar a forma de fazer, vai continuar dando errado na sua vida. Sabe por que Israel andou em círculo no deserto durante 40 anos? Porque eles não mudavam a forma de fazer. Então esses homens encheram o coração. E não foi uma pessoa só, foi uma multidão de gente. E começaram a lamentar, começaram a gritar, começaram a ficar desesperados. Capítulo 14, verso 1. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Quando você recebe um relatório negativo de alguém, quando você recebe alguém dizendo não vai dar certo, vai dar tudo errado, porque eu fui lá, porque eu tentei, porque já fiz, se você for tentava isso, observe se isso é um conselho ou se isso é um relato de um fracasso, de um fracassado. Porque há a diferença entre um conselho de um homem sábio e um relato de um homem fracassado. Ah, se os filhos ouvissem seus pais. Ah, se os pais ouvissem Deus. Oh, Jesus.
Que pacote perfeito. O pai ouve Deus e os filhos ouvem o pai. Ah, se as esposas ouvissem os esposos. Ah, se os esposos ouvissem Deus. Hoje as mulheres de hoje estão fazendo a figura de pastor dentro de casa, de homem, de pai. Está faltando homem nessa geração. Onde estão os homens dessa geração? Onde estão os homens de visão, de direção? Onde estão? Louvado seja pelos homens que ainda existem. As mulheres são uma benção. Que seria de nós sem vocês? Mas é tão bom quando ela olha para nós com um olhar de tipo, você é o meu guia. Você é a minha cabeça, onde você virar eu vou contigo. Eu estou contigo. E aí vem aquele abraço gostoso de alguém que se sente segura nos braços de um marido, de um esposo que transmite segurança. Que gostoso. Ela olha assim e fala, me sinto segura em você. Me sinto segura em teu lado. E aqui tem muitas mulheres muito mais inteligentes que muitos de nós aqui. Muito mais capazes, muito mais fortes, muito mais para frente que nós. Mas está agarrado na gente, está agarrado no seu marido aí do lado, dizendo assim, sem você não dá para caminhar, não. Eu me sinto forte ao seu lado. Porque esse marido tem feito o papel, primeiro, de homem na vida da sua esposa. Tem feito o papel de sacerdote em casa. Oh, louvado seja Deus pela sua vida. Pelas minhas manhãs eu levanto para orar, às vezes 6 da manhã, 3, depende do dia. E todas as vezes que eu oro, eu lembro de vocês. E toda vez que eu oro por cada um de vocês. E o meu desejo sempre é, Senhor, cuide das famílias. Cuide do coração dos nossos meninos, das nossas meninas. Cuide. Livra-os da inveja. Meu pai, para quem não sabe, meu pai ele foi envolvido com o espiritismo baixo durante muitos anos, né? Meu pai foi pai de santo. Meu pai dizia que a pior macumba que alguém pode fazer para outra é a inveja. Meu pai disse que já viu famílias todinhas sendo destruídas, negócios, empresas por causa da inveja. Pessoas que pagavam dinheiro para ele fazer despacho, encruzilhada, ele falava, não precisa não. No seu caso você não vai precisar não. Aí a pessoa, mas por quê? Só inveja. Só inveja fulano que vai dar certo. Incorporado por um espírito demoníaco, meu pai dizia para o outro, só inveja que vai dar certo. A empresa do fulano vai quebrar e o casamento do ciclano vai acabar. Então em minhas orações eu tenho orado, Senhor, livra a nossa igreja, livra o seu povo da inveja. Ontem eu ouvi um relato, eu e o Eduardo, de um jovem, um querido amigo nosso, não vou falar o nome por questão de ética, ele dizendo que entrou uma mulher na casa dele, estava eu, Eduardo e o pastor Júlio. Ele tinha comprado uma geladeira de R$4.000, uma geladeira linda, sonho da mulher. E essa mulher entrou na casa dele, e essa mulher disse assim, nossa, que geladeira linda, eu queria tanto ter uma dessa. Diz ele que uma semana depois a geladeira queimou. E aí tudo começou a dar errado na vida dele. Ao ponto de ele não conseguir pagar o aluguel, ter que morar na casa da sogra. Poder da inveja. Pessoas que não têm um coração aberto ao Espírito de Deus. E muitas vezes a invejosa não quer ter seu marido. Ela quer estar no seu lugar, ela quer ser você. O invejoso não quer ter o seu carro, ele quer ser você. Ele não quer ter só o que você tem, ele quer ser você.
E o diabo está trabalhando aí. E você que está brincando de crente, vai brincando de crente, porque o diabo não brinca, não. Ele está trabalhando constantemente para tomar o que você tem. Você passou a vida inteira lutando para chegar em algum lugar, para chegar lá na Canaã. E ele quer que você volte para o Egito. Ele quer que você volte lá para o Egito. Então eu tenho orado e falo: Senhor, cubra a sua igreja, envia os seus anjos ao redor desse povo. Livra-os da inveja, livra-os do invejoso, Senhor. Domingo passado eu preguei: cuidado quem se recebe na sua casa. Tem gente que tem que ser atendido no balcão, você não leva para dentro da sua sala não, é o que o senhor manda dizer. Tem gente que tem que ser atendido na porta, não leva para dentro não. Esse negócio de, vamos chegar aqui, entra aqui. Vem cá, vamos senta aqui. Tem gente que tem que ser atendido na porta, o que você quer? O inimigo, que Jesus fala de João, que veio para roubar, matar e destruir, não é o diabo não. Quando a Bíblia diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, não é o diabo que veio para roubar, matar e destruir. É o falso profeta. É sobre o falso pastor que a Bíblia está falando. É sobre o falso homem que se apresenta como cristão. Em nenhum momento fala que é o diabo. Então já vi muita gente pregando: o diabo veio para roubar. O diabo não veio para roubar nada. A última coisa que ele quer fazer é roubar. Quanto mais ele der para você, melhor é para ele. Ele quer ser o seu Deus. Ele quer fazer você prosperar. Ele quer fazer você ficar bem. Ele quer te enriquecer até o último dia, até o último momento da sua vida. Ele quer que o seu velório, o seu caixão seja bordado de ouro. Ele quer que no seu velório tenha orquestras de violino. Porque o que ele tem reservado para nós é muito pior do que ele roubar o seu carro, roubar a sua casa, roubar o seu dinheiro. O que ele tem reservado para o homem é o inferno. Quem rouba são pessoas usadas pelo diabo. Pessoas invejosas, avarentas, arrogantes, ignorantes. Tome cuidado. Ore por essas pessoas. E essa parada de, nossa, fulano chegou, sentiu uma energia negativa, isso é real. Isso é verdadeiro e eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Nossa, se tem um clima ruim aqui, um negócio negativo. Exatamente, é isso mesmo. Essas pessoas são empoderadas de energias negativas ao ponto de chegar no seu jardim, as flores morrerem todas. Eu conheço história de gente que chegou na casa de famílias, saiu no dia seguinte, as plantas que estavam no vaso morreram todas, secou todas, Kênia. Eu conheço, Marco, história de gente que estava tudo bem, de repente o filho ficou doente, as coisas começaram a dar errado. Por que o diabo consegue agir nessas pessoas? Porque elas deram vazão, elas permitiram que o mal entrasse no coração delas. Elas é esse povo aqui de Números 13 e 31. Volta o texto, por favor. Os homens que tinham ido com eles disseram: nós não podemos fazer mais nada. Aquele povo é forte. Não é? São fracos. Quando um coração é afetado pela dúvida, pela incerteza, medo e falta de fé, o que resta é chorar e murmurar mesmo. Quando o coração ele é afetado pela dúvida, pelo medo, pela falta de fé, o que resta é sentar e chorar e murmurar, como nós lemos no capítulo 14, verso 1. Nós não estamos em tempo de cochilar, não, de soltar as armas, não. Nós estamos em tempo de ficar de pé, armado, com a arma na mão. Ah, o teu filho já casou, saiu de casa, tua filha já casou, saiu de casa, você não deixou de ser mãe, ser pai do seu filho. Eu já vi pai fazer agora,
é mais responsabilidade minha agora, que dane-se. Você ainda é pai. Você ainda é mãe. Você ainda tem autoridade sobre os seus filhos. Você não tem autoridade sobre o casamento deles, mas sobre o filho você tem. Tem filho que casou, entra na casa da mãe, só falta dar na cara da mãe, porque agora a liberdade dele permite. Do pai. Bota ali no teu lugar, rapaz. Respeita o teu pai, respeita a tua mãe. Se apluma. Atingiu a maioridade e acha que é o rei. Ei, que negócio é esse? Aluguei minha casa, comprei minhas coisas, comprei meu carro, agora quem manda em mim sou eu. Provérbios 18 vai dizer uma coisa interessante. Coloca para mim lá, capítulo 18, versículo 1. Vamos ver se eu vou acertar. Minha cabeça está, minha memória. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Você está achando que é o bonzão porque agora você está sozinho, agora você pode fazer o que você quer? Olha o que a Bíblia diz aí, ó. Eu lembro, um dia atrás aí eu falei em casa, a Jona falou assim: papai, quando eu casar eu vou ter que ir embora de casa? Imediatamente não deu para responder. A Roberta entrou no meio e falou assim: eu não vou nem casar para não ter que ir. Foi isso que eu ouvi. Eu não vou nem casar porque eu não quero ir. Né, papai? Vou ficar aqui com o senhor. Aí eu falei: nós veremos isto. Veremos. Seus filhos são bênção. Incrível que pareça, tem gente que tem vergonha de tirar foto com o filho e pôr num Facebook da vida. Tem vergonha do filho. Expor o filho. Eu não exponho os meus filhos nas mídias sociais. Você é a própria mídia social quando você anda para a rua. Só não está conectado um plug em você. Daqui a pouco você vai vestir o seu filho com um lençol branco e não expor ele para ninguém na rua. Se quer uma mídia social que funciona muito mais que Facebook e YouTube, é você andando na rua de mão dada com o teu filho. Que vergonha é essa? Estou preservando os meus filhos. Que preservando o quê? Você vai preservar o seu filho orando por ele, ensinando ele, amando ele, beijando ele, orientando ele, pegando ele no colo, cheirando ele, levando ele na escola, buscando, ensinando ele a viver para essa vida aí fora. Aleluia. Seu filho é o seu maior patrimônio que Deus te deu, meu filho. Aleluia. Uma alma enfraquecida, doente, sempre procurará um causador para suas dores e decepções. Sempre. Sempre. Olha o versículo 3 do capítulo 14. Eu vou encerrar já. O culto cabe 9 horas. Você já sabe que 9 horas termina e você vai para casa. Fica tranquilo. Deus está falando aqui com a gente. Amém ou não? Irmão, essa é a forma que Deus fala. Não. É assim que nós somos batistas, é assim que funciona aqui. Deus é assim que Deus fala. Em outras igrejas é rajada de língua, é gritaria, é pulo para Deus falar. Aqui é assim. Deus está falando desse jeito. Deus está falando com muitas pessoas aqui que vão embora para aquela porta dizendo: eu precisava ouvir essa palavra hoje. Deus falou comigo. Porque o Senhor está nos trazendo, olha só. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra. Não, é uma pergunta. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor nós voltar para o Egito? Deus se tirou de lá. Por que você quer voltar para lá? Deus tirou você do Egito. O Egito é o lugar onde você estava caído. Deus trouxe você para cá. Faz um resumo de como era a sua vida e como está hoje. Faz aí um resumo. Louvado seja Deus, porque eu tenho visto com os meus próprios olhos o que Deus tem feito na vida de muita gente aqui. Emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, relacionalmente.
Deus tirou você do Egito. Nós estávamos numa reunião de célula. Aí eu disse para minha mãe, a mãe está lá no fundo. Eu falei, mãe, não se incomode com aquilo que os seus braços deixou de fazer para os seus filhos. Se alegre com o que o seu joelho produziu em nossas vidas. Aleluia. Oh, aleluia. Você pode dar um amém? Aleluia. Poxa vida. Podia ter feito um monte de coisa para meus filhos, dado um carro, uma casa, ter estado mais perto deles. Não deu para fazer isso tudo? Não deu, então faça muito mais que isso. Como? Mete o joelho no chão e ora por eles. De fato, a minha mãe não deixou riqueza nenhuma. Que pena, hein, mãe? Tinha uma herancinha no banco lá, uns 500 mil já ajudava. Mas o joelho no chão fez o quê? Todos os filhos servem ao Senhor. Aleluia. Todos os filhos servem ao Senhor. As minhas irmãs são casadas com crentes, homens de Deus. Meu irmão é casado com uma crente. Eu sou casado com uma crente, servos do Senhor. Só da marca, a gente está engatilhando ela aí. Deus vai levar um crente para ela. Aí, ó, tá vendo? Isso é fé. Isso é fé. Ouviu aí, Marcão? Fé. Tá vendo aí, Ana? Fé. Culpar o Senhor pelas nossas fraquezas, culpar o Senhor pelas nossas amarguras, é muito fácil. Sabe quem fez isso? Noemi fez isso. Culpou o Senhor pelas fraquezas, pelas derrotas. Olha lá, coloca aí para mim, filho, Ruth capítulo 1, verso 20. Ruth capítulo 1, verso 20, olha só. Mas ela respondeu, não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Eu acho que na hora que ela estava conversando com Ruth, Deus estava falando com o Espírito Santo. De repente ele falou, o quê? Eu transformei sua vida num... Como é que é, Noemi? Ela estava culpando Deus. Sabe como é que a gente culpa Deus? Quando a gente olha para o fracasso e faz assim, Deus quis que fosse assim. Para. Deus quis que meus filhos fossem drogados mesmo. Deus quis que meu marido saísse de casa. Deus quis que fosse assim. A gente tem que aceitar a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é ver você sofrer. A vontade de Deus é ver você feliz. A vontade de Deus é ver você alegre, bem casado, com seus filhos na sua mesa. Esta é a vontade de Deus para você. Muda o discurso. Se os filhos estão nessa e falam, eles quiseram isso por causa da dureza do coração deles. Essa não é a vontade de Deus. Houve um fracasso na sua vida, financeira, material. Digo, preciso melhorar, preciso fazer mais cursos, preciso aprender a lidar com o meu dinheiro, preciso aprender a lidar com as pessoas, eu preciso aprender a me relacionar, me associar melhor, eu preciso aprender a frear minha língua. Admita! Está faltando fé, está faltando habilidades sociais. Tem gente que precisa passar por um processo de psicopedagogia em questões de habilidades sociais. Tem gente que não tem habilidade social nenhuma, nem para lidar com os outros. Os meus pacientes lá na clínica, eu levo para os professores, eles sempre falam assim, não, é psicopedagogia e habilidade social. Pá. Todos os pacientes meus do último estágio, psicopedagogia e habilidade social. Por que é isso? As pessoas não têm habilidade de viver em sociedade. Fala gritando, não sabe dar uma resposta, não tem controle e temperamento numa intriga, não sabe o que é um embate, uma discussão. Você vai discutir com o sujeito um tema, ele transforma a discussão numa briga.
Não tem habilidade social. E aí vai culpar o diabo e dizer que é permissão de Deus. Eu ouvi de uma mãe dizendo para mim: pastor, olha para o meu filho para ele aprender a escrever direito. Eu falei: como é que é? Estava aqui, ó. Eu estava aqui, de pé. A mãe estava ali. Aí você vai falar: pastor, para de expor as pessoas, pastor, o senhor envergonha as pessoas. A mãe sabe que o que eu estou dizendo aqui, eu disse para ela. Eu falei: para, mulher, você está doido? Você vai ensinar o seu filho a escrever, mas como é que eu faço isso? Compra um caderno de caligrafia. Vou orar nada não. Vou orar por você que está precisando. Passou acho que uns 2 meses, eu perguntei como é que estava o menino, ele falou: está escrevendo muito melhor. Eu falei: está aí. Não estou expondo ninguém. Estou trazendo exemplo. E se ela estivesse aqui agora, ela ia dizer: é verdade. Ela ia levantar a mão porque eu conheço ela. Ela ia falar: é verdade mesmo, foi isso mesmo que o pastor falou. Foi isso mesmo. Deus quis assim. Você acha mesmo que Deus quer assim? É igual ser, nós temos empresários cristãos aqui, é igual ser um empresário, o empresário cristão tem uma dificuldade. Ele contrata alguém, esse alguém também é cristão, ele precisa mandar esse alguém cristão embora. Aí ele fala: eu vou orar. Para quê? Para que você vai orar? Não, eu vou orar para ver se eu posso mandar ele embora mesmo ou não. Quando você contratou, você orou ele? Orou? Você pegou o currículo, levou no monte, colocou no altar e falou: Senhor, está aqui. Esse cara que vai... Se você fez isso, então está certo. Você orar para mandar embora. Você orou para contratar lá o sujeito? É habilidades. Você contrata pela habilidade. Não é, doutor? Faltou habilidade, faltou técnica, você vai ajudá-lo a desenvolver. Mas se ele não quer, vai vir outro que vai ocupar o lugar dele. E eu canso de ouvir crente dizer: perdi uma vaga. O diabo é sujo. Fui lá, perdi uma vaga de emprego, era minha aquela vaga e o diabo tomou de mim. Falar: é? É. Quem foi que tomou sua vaga? Um cara. O cara é formado em engenharia, PhD. Eu falei: você é formado em quê? Nada. Eu falei: então o diabo tomou sua vaga. É isso. Responsabilizar o diabo é muito fácil. Está aqui, ó, é tema da mensagem aqui, ó. Essas coisas não saem da minha cabeça, não, saem do Senhor, Ele que me dá essas coisas. Não fico soltando, eu não fico vomitando um monte de porcaria aqui em cima, não. Está aqui, ó. É as coisas que Deus me dá para trazer para o povo que eu pastoreio. Os cultos da nossa igreja não é entretenimento, é ensinamento. Você volta para casa alimentado, não é para se entreter. Vou no culto hoje para me entreter. Não, você vem aqui para ser alimentado da palavra de Deus e volta para casa para vivê-la. Se responsabilize. Povo fraco. Colocou a culpa lá em Canaã. O povo lá de Canaã é fraco. Não podemos ser igual a esse povo, não. O Senhor não quer que a gente seja assim. Não quer. E aí Deus vai chamar a atenção, capítulo 14, versículo 11. Porque Deus faz isto. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando esse povo se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu já realizei na vida deles? Tem gente que está firme no evangelho, está aqui, ó, na pegadinha, na entoada, firme, firme. Vem um vento, bate o carro, cai de bicicleta, filho fica doente, não vou mais na igreja, quero saber da igreja, saber de Deus, quero saber mais de Deus, não quero mais saber de nada, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de igreja, isso não funciona. É assim? Volta o versículo de novo, volta o versículo. Até quando se recusará a crer em mim? Esqueceram de tudo que eu fiz por vocês? É muito interessante que a crise momentânea parece que ela gera um mal psíquico ao ponto de fazer o sujeito esquecer de tudo que Deus fez por ele. Meu filho, essa fase é para te moldar. Essa fase é Deus te chamando. Olha para mim, eu tenho muito mais para fazer em você. Diante daquilo que você perdeu, diante da crise que você está passando, eu posso fazer muito mais além daquilo que eu já fiz. Olha para mim, se volte para mim. Perdeu,
Não tem problema, eu sou contigo. Não faça desse problema o teu problema. Eu sou a solução para você. Provocar o Deus por aquilo que Ele não fez. Tem muita gente que provoca Deus por aquilo que Ele não fez. Senhor, eu tenho orado por uma casa. Eu tenho orado pedindo uma casa, o Senhor não me dá uma casa. E chora, e brava, e não sei o quê. E porque eu quero uma casa? Porque eu quero uma casa. O seu foco é a casa, não é Deus. Tira o foco da casa, foca em Deus e deixa que o resto Ele dá para você. Provocaram Deus por aquilo que Ele não fez, não acreditar em Deus por aquilo que Ele ainda seria capaz de fazer. Deus pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos. Você está imaginando em algo? Você está pensando em algo sobre o que Deus pode fazer por você? Paulo vai dizer em Efésios que Ele faz infinitamente mais além daquilo que você pensa. Deus quer te levar para Canaã. Deus quer te levar para lá. Eu vou pular aqui um monte de coisa. Como é que eu faço para experimentar do melhor de Deus nessa terra? Versículo 9 do capítulo 14, para encerrar. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Não tenha medo. Não seja rebelde contra o Senhor, não tenha medo. Amanhã, segunda-feira, você vai acordar. Está cheio de leão para você vencer. Deixa eu falar uma coisa para você, se Deus não matar o leão por você, Ele bota os leões para dormir. Um por um. Foi isso que Ele fez com Daniel. A oração de Daniel era: Senhor, mata os leões. Deus falou: não, coitado dos bichinhos, para quê? Eu vou pôr todos eles para dormir. Daniel na cova com os leões. O Senhor mata. O Senhor tem um leão ali, ó. Está olhando para mim, está babando. O Senhor está vindo aqui. Ai, Senhor, Senhor, Senhor. Mata o leão. Na hora que ele abriu o olho, o leão está dormindo, roncando. Amanhã, segunda-feira, os leões estão acordando já, agora. Tem leão que você não tem nem ideia que existe, vai aparecer amanhã. Esses leões se manifestam em pessoas. Porteiro do seu prédio, funcionário, um cunhado, uma sogra. Não, sogra é benção. De repente até essa pessoa que está do seu lado pode manifestar um leão nele amanhã. Põe para dormir no nome de Jesus. No nome de Jesus, se coloca de pé, aplaudindo ao Senhor Jesus.